Então, como acessar esse mundo interno? Para ver o registro de suas vidas passadas e tudo o que já aconteceu no planeta. Tendo consciência no mundo espiritual ao dormir e conseguindo trazer essas lembranças de volta ao acordar. Como fazer isso? Fazendo as imagens da memória consciente se aproximar cada vez mais das imagens da memória inconsciente. Bom, vou explicar uma coisa de cada vez aqui. Então, como acessar, como saber quais foram suas vidas passadas ou o que aconteceu no planeta Terra, com as civilizações, como ver o passado. Então, às vezes, quando a gente acorda e tem lembranças dos nossos sonhos, foi o que eu falei, às vezes pode ser memórias de traumas ou felicidades da sua vida normal, tanto de vidas passadas, eu também não falei sobre isso, mas pode ser traumas de vidas passadas também, mas também pode ser coisas que já aconteceu de fato no mundo espiritual. Como saber diferenciar isso, né? Se é sonho ou se é real no sentido do mundo espiritual que você viveu de verdade? É muito difícil saber isso, porque aí vai depender de você criar consciência disso, né? Você conseguir trazer de volta para o mundo físico essa memória. E então você precisa fazer isso, você precisa, tipo assim, ao dormir, de forma consciente, você ter acesso a esse mundo espiritual. Então isso é muito conhecido como projeção astral. Então você pode pesquisar sobre isso como projeção astral, como pessoas que saem fora do corpo, né? A consciência sai fora do corpo e você consegue estar no mundo espiritual e ver como o mundo espiritual funciona de forma consciente. Como eu falei, todo mundo sai fora do corpo. Depende, sai fora do corpo assim, tipo, depende, né? Porque não é sair fora do corpo literalmente, né? A consciência, ela foca no mundo espiritual. Mas não é todo mundo, então todo mundo tem sua consciência focada no mundo espiritual ao dormir. Mas não é todo mundo que consegue trazer essas informações de volta, não é todo mundo consegue acordar e falar, nossa, olha o que aconteceu no mundo espiritual, olha o que eu aprendi lá, ou onde eu tive acesso, não é todo mundo que consegue fazer isso. Então como fazer isso? Como conseguir trazer essas lembranças do mundo espiritual para a vida física, podemos dizer, depois de acordar, né? Fazendo as imagens da memória consciente se aproximar cada vez mais das imagens da memória inconsciente. Então, tudo que a memória consciente é tudo que você consegue guardar das informações do mundo, né? Como eu falei, a memória consciente você não consegue guardar tudo, você consegue guardar poucas coisas só. E existe a memória inconsciente, guarda tudo. A memória inconsciente guarda tudo. E você só vai conseguir ter acesso ao mundo espiritual de forma consciente quando você conseguir reter as informações do mundo físico, da sua vida diária ali, reter de forma consciente. Né? Então, assim, é um pouco difícil explicar isso, né, para você entender de primeira, assim, mas aos poucos você pode conseguir entender, aos poucos eu vou conseguir explicar melhor isso, porque assim, a memória inconsciente guarda tudo que aconteceu no seu dia, por exemplo, guarda tudo que aconteceu no seu dia. A consciente não, a consciente guarda fragmentos, coisas pequenininhas que aconteceu, né? Você só vai conseguir ter acesso a essa memória da natureza quando você conseguir cada vez mais guardar de forma consciente as coisas do seu dia, de forma consciente, tudo que aconteceu, seja de bom ou de ruim. Né? E cada vez mais que você vai adquirindo mais consciência, você vai expandindo a consciência. Então o que é expandir a consciência? Expandir a consciência é você abrir a tua mente, você aprender cada vez mais, você está aberto aos impactos da vida, é aberto no sentido que eu digo assim, não é aberto para receber todas as coisas negativas ou desastres, ou não, aberto para informações, para conhecimentos que podem te transformar por dentro, que possa expandir a tua consciência. Então, quanto mais você expande a tua consciência, quanto mais você retém essas informações do mundo externo e guarda tudo o que aconteceu, quanto mais você sabe o que aconteceu de fato na sua vida, mais você vai ter a capacidade de, ao dormir, por exemplo, você ter acesso a esse mundo espiritual de forma consciente, né? E trazer de volta essas informações do mundo espiritual. Eu estou falando aqui uma forma de uma forma abstrata, mas existe um passo a passo que eu quero dizer assim, existe não um passo a passo, mas existe uma forma prática de eu falar isso, do porquê que é assim, do porquê que você tem que guardar as informações do consciente cada vez mais para que elas passem a se tornar cada vez iguais à memória inconsciente, vamos supor assim, né? Por que você tem que expandir a consciência cada vez mais? Existe o porquê disso, eu posso falar em outros vídeos, até porque esse conhecimento também é grande, vou precisar de um vídeo inteiro só para falar sobre isso, mas é interessante você entender por cima, pelo menos, como isso funciona, como ter acesso a essa memória da natureza de forma que para você trazer essas informações dos seus sonhos para a realidade ao acordar. É você realmente expandindo sua consciência e conseguindo cada vez mais sua memória consciente se tornar igual à inconsciente.